Tese de defesa no Tribunal do Júri. Eu sou o Dr. Valdiner Alves da Silva, advogado criminalista e especialista no Tribunal do Júri. Vamos falar hoje sobre teses de defesa no Tribunal do Júri. Para que tenhamos as teses de defesa no Tribunal do Júri, seria necessário voltarmos até a fase policial. Mas hoje nós vamos apenas e somente tocar no assunto sobre as teses de defesa no Tribunal do Júri e como exercer a função destas teses, como estas teses serão sustentadas para os jurados e como o juiz há de ver estas teses, perceber estas teses, para que estas teses sejam quesitadas. Se o defensor não sustentar nenhuma tese, óbvio que o juiz vai julgar réu indefeso. O advogado, o defensor, ele tem a necessidade de sustentar teses e teses de defesa. Ou, se não teses, pelo menos uma tese única. Qual seria esta tese única? Legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro, legítima defesa de patrimônio e ou negativa de autoria. Ou seja, o acusado diz para o magistrado que ele não é o autor dos fatos, não é ele a pessoa, não seria ele a pessoa que teria praticado os fatos, teria sido aquela pessoa que teria matado a vítima, brigado com a vítima, efetuado disparos contra a vítima morreu, que seria a prova material. Mas e a autoria? A autoria destes fatos seria de quem? Daquela pessoa que está sendo processada e aí lá no Tribunal do Júri ele nega a autoria? Não sou eu o autor destes fatos. Isto pode ocorrer e, olha, isto ocorre e muito. Imaginem vocês que isto é muito frequente ocorrer. Então, o acusado, que não é autor e nem autor participante dos fatos, autor do crime, ele pode sim, eventualmente ser capturado lá campeado pelo Estado e contra ele atribuído a culpabilidade, ou seja, a tipicidade, a autoria de determinado crime. E lá no Tribunal do Júri ele diz: eu não sou o autor destes fatos. Como também pode ter pessoas que diz não ser autor dos fatos e sim ser o autor dos fatos, apenas e somente ele não deseja assumir a responsabilidade de ser o autor daquele crime, não quer pagar por aquele crime, não quer ser responsabilizado por aquele crime. Então ele nega a autoria. Mas há de observar que tem muitos detalhes na prova processual, no contexto processual, há muitas provas que demonstram ser ele participante ou não participante. Pensem, senhores, não só as provas processuais demonstram que o acusado seja o autor ou não seja o autor dos fatos. A acusação, ela é retilínea. Ela afirma que o acusado praticou os fatos desde a fase da denúncia. Ali na fase da denúncia, ele diz: o autor praticou os fatos de determinada forma. Ele é a pessoa que está sendo processada, início da ação penal, corre o processo singular de formação da culpabilidade até a sentença de pronúncia. Após a sentença de pronúncia, já está formada a sua, aspas, culpabilidade e o processo vai para o Tribunal do Júri. Chega no Tribunal do Júri, o que faz a acusação? Continua sustentando a autoria e também
toda a circunstância, se possível, ele verificado ser qualificado, traz toda esta matéria de qualificação dos autos, ou seja, desculpa, não qualificação dos autos, qualificação do crime. Ele teria agido de determinada forma em que o crime pudesse ser qualificado. E como qualificado, vem para ser julgado no tribunal do júri. Às vezes, e nem sempre também, estas qualificadoras são reais. E quem tem que ver isto é a defesa, porque a acusação não se preocupa com que se o crime seja qualificado ou não. Qualifica-se em especial após o advento do crime hediondo. Qualificando, ele vem responder de princípio injustamente por estes atos qualificados, que não deveriam estar no processo e vir para que os jurados apreciassem esta condição de qualificadora. Poderia ser homicídio simples, diante da circunstância dos fatos ocorridos. Agora, as teses de defesa, como são perceptíveis, são teses de defesa concretas, absolutas, teses de defesas que dá suporte ao defensor a sustentar a defesa e as teses de defesa, trazer ao convencimento dos jurados que ele deva ser desclassificado ou absolvido em razão destas teses de defesa. A negativa de autoria pode ser uma tese de defesa, uma tese do acusado, e a própria defesa poderá verificar se há ou não outras teses de defesa que absolve, como a negativa de autoria, tese de defesa que absolve, que seria a legítima defesa. E esta legítima defesa, ela é condensada, ela não é destrinchada em vários quesitos como a lei anterior. Ela é condensada em um dos quesitos em que será levado à apreciação dos jurados. Os jurados absolvem o réu neste quesito. Este quesito não traz absolutamente nada se vão analisar tese de testemunha, se é legítima defesa ou se é qualquer outro tipo de tese possível que eles iriam ter que analisar para absolver o acusado. Não. Mas tem a necessidade, sim, de que o defensor argumente, sustente as teses de defesa, as teses possíveis de legítima defesa e tantas outras, para que sejam elas condensadas neste quesito e que os jurados possam absolver. Se isto não ocorrer, o que vai acontecer? O defensor poderá fazer com que peça a desclassificação das qualificadoras para que abaixe a pena, e nesta condição, pedindo este outro tipo de defesa, de sustentação de defesa, não mais absolve, e sim condena e vai condenar uma pena menor. A desclassificação de qualificadora vem para o homicídio simples, o homicídio privilegiado, e se não for só este tipo de defesa, ou seja, de tese de defesa perceptível pelo defensor, poderá também pedir a desclassificação da tipicidade. Ou seja, o acusado dizendo: eu não pratiquei os fatos desta forma que está inserida na acusação. Os fatos ocorreram sim com a minha atuação, com a minha participação, mas não nestas condições que está sendo atribuída a responsabilidade para que eu responda dolosamente. Pode sim ser requerido, ser sustentada a tese de defesa de desclassificação. E esta desclassificação, saindo do homicídio
do homicídio doloso e vem para o homicídio culposo. Ou seja, aí analisamos a competência do tribunal do júri, se eles são competentes para decidir posterior se condena ou absolve. Aí esta competência passa a ser do juízo, do juiz presidente, do juiz de direito que preside o tribunal do júri. Deixa de ser da competência dos jurados e passa a ser de competência do juiz singular. Caros amigos, percebe-se que não é tão fácil fazer o tribunal do júri. O júri, como diz outros colegas, não é para covarde, não é para principiante. Eu digo aos senhores, não é para estagiário e muito menos para advogados inexperientes, sem querer ofender, muito menos para rábula. Entendo que para rábula de jeito nenhum, porque o profissional tem que esmerar, tem que estudar, tem que dedicar, tem que verificar aonde estão as teses, as possíveis teses, a pluralidade de tese ou por tese única, e que seja todas estas teses analisadas e sustentadas para o tribunal do júri, para os jurados analisar se o advogado está com a verdade, com segurança para sustentá-la, para que descredibilize a acusação, que a acusação não esteja com a verdade, e sim, quem estaria aí com a verdade seria a defesa. E a defesa sustentando com segurança as teses, seja ela tese técnica ou tese do acusado. Falo a vocês, peço a vocês, você que deseja entrar para o tribunal do júri, ou já está no tribunal do júri, analisa as provas, como analisa toda a circunstância que envolve o tribunal do júri, para que você faça a defesa, uma defesa plena, uma defesa ampla e plena, absoluta, que venha atender a todos os princípios constitucionais de defesa e de segurança que vai trazer ao acusado sentir e ser muito bem defendido. Não importa se ele será ou não punido ou condenado ou absolvido. O que interessa é que o defensor, se assim o fizer, uma defesa segura, uma defesa plena, uma defesa ampla, com absoluta certeza o resultado virá e este resultado será satisfatório.